Começando agora mais uma edição do Educação em Foco. Nesse programa destacaremos os principais fatos, acontecimentos e notícias da educação no Brasil e no mundo no mês de abril de 2020. Começando com esse resumo dos acontecimentos, em Brasília, o governo federal aprovou a medida emergencial de manutenção do emprego e de renda lançado pelo presidente Jair Bolsonaro. Também em Brasília, projetos de lei obrigando as escolas a reduzirem o preço das mensalidades começaram a ser apresentados, assim como aconteceu nos estados e também em alguns municípios. Porém, nenhum desses projetos chegou a avançar e ser votado no sentido de aprovar essas medidas. Os débitos federais das instituições de ensino poderão ser negociados por conta da pandemia do novo coronavírus. As escolas do Distrito Federal iniciaram o planejamento de retorno às atividades escolares. Então, a partir do dia 18, é a expectativa que elas voltem a receber alunos presencialmente. Já no Conselho Nacional de Educação, foi realizada uma reunião virtual aprovando as diretrizes para a reorganização do calendário escolar. Também foi aberta uma consulta pública sobre o parecer que trata desse tema. O CNE também está editando uma resolução disciplinando aspectos das mudanças decorrentes da medida provisória número 934. Ainda em Brasília, ainda no Conselho, foram divulgados os pareceres da reunião de fevereiro, que aconteceu em fevereiro no CNE, e publicado também a súmula de pareceres aprovados em março desse ano. Já passando aqui para o Ministério da Educação, o MEC prorroga o prazo para aditamentos do FIES e também agora o INEP, suspendendo todas as visitas programadas até o fim de abril. Então, é preciso prestar atenção porque elas podem acontecer de maneira virtual, como já ocorreram em algumas situações no Brasil. Ainda no Ministério da Educação, prossegue aplicando penalidades em instituições de ensino superior, mesmo com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O MEC também alterou as regras para colação de grau em cursos da área de saúde para tentar acelerar a entrada desses estudantes e, posteriormente, profissionais no mercado de trabalho, na linha de frente do combate à pandemia que assola o Brasil e o mundo. O Ministério da Educação também tem uma nova secretária de Educação Básica, passando por algumas mudanças internas nas nomeações do MEC. As diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores de educação básica instituiu a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores dessa categoria. O MEC também prorrogou o prazo para que escolas continuem tendo aulas por meios digitais. Também foi alterado o calendário de cursos de mestrado e doutorado pela CAPES, mais uma medida aí tentando dirimir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O Censo do Ensino Superior também tem um novo calendário. Por último, ainda no MEC, o programa Conta Pra Mim foi lançado pelo Ministério, uma iniciativa para estimular a leitura de pais para as crianças, para os alunos dentro das suas casas. A Confenem e outras entidades também realizaram reuniões virtuais. No caso da Confederação, a Confenem, foi destacado uma reunião virtual dos seus conselhos de representantes para definir os temas. Um deles é a análise dos cenários políticos dos projetos de lei que objetivam a redução do valor das mensalidades escolares. Agora, trazendo para o nosso instituto, o IPAE elaborou uma orientação com sugestões de procedimentos econômicos, educacionais, trabalhistas e tributários. O IPAE também lançou um novo projeto, que é o Núcleo de Inovação de Sistemas Gerenciais de Aprendizagem. O IPAE também apresenta um estudo com a possibilidade das instituições de ensino superior pedirem credenciamento provisório para a educação à distância. O estudo realizado pelo Instituto mostra que as IES que possuem processos de credenciamento em execução para a educação à distância poderão fazer pedidos do credenciamento provisório junto ao MEC. As primeiras IES assessoradas pelo Instituto já formularam os seus pedidos, então os interessados podem entrar em contato conosco para saber maiores detalhes desse serviço. O outro estudo divulgado pelo IPAE, o Brasil conta com um pequeno número de escolas credenciadas para a educação à distância. Mais um motivo para você, interessado, procurar no Instituto, saber como fazer para regularizar a sua situação, pedir uma abertura do credenciamento no prazo que está vigente
pelo MEC. O IPAE também disponibilizou um guia prático para a educação à distância, a versão do guia prático de desenvolvimento de projetos em educação à distância, no momento que muitas instituições e profissionais de educação estão precisando de subsídios para realizarem as suas atividades. Além disso, o outro índice apontado pelo IPAE são a de inadimplência, que acaba aumentando em decorrência da Covid-19. Todo esse material, quem faz parte da nossa comunidade tem recebido diariamente por e-mail esse tipo de material com essas informações. Sobre o reinício das aulas, além do Distrito Federal, Brasília, como falamos aqui, as escolas devem começar gradualmente a partir de maio, respeitando o caso de cada região. As regiões que menos afetadas pelo vírus vão começar a liberar as aulas aos poucos. E primeiro, ainda sobre volta às aulas, ainda que Portugal tenha suspendido o ano letivo na Europa, outros países europeus, dos menos atingidos pela Covid-19, já começam a apresentar projetos de retorno às atividades escolares também na América Latina. Também foi o Uruguai, por exemplo, é um dos primeiros a já apresentar plano de volta às aulas na modalidade presencial. É isso, termina aqui essa edição do Educação em Foco. Trouxemos as principais notícias, os resumos do que falamos durante o mês de abril de 2020. Seguimos todos do Instituto trabalhando de casa, respeitando as orientações da OMS, fazendo o esquema de home office, contando com a sua participação de toda a comunidade educacional. Para dúvidas e sugestões, entre em contato através do e-mail instituto@ipai.com.br. Obrigado e até a próxima.